Olá, muito boa noite. Para mim, no caso, boa noite, né? Não sei para você que hora você está assistindo, mas um bom dia, uma boa tarde, boa noite para você. Mais uma vez, começando aqui um vídeo aqui do canal Consistência e Ação. Meu nome é Wesley Daros, sou trader profissional, trabalho com o mercado de mini índice. E reformulando aquilo que eu já falei antes, mas para você que é novo aqui, acho que vale a pena eu, pelo menos nesses primeiros vídeos, explicar qual que é a ideia e o projeto desse canal, tá? Como o próprio nome diz, a ideia desse canal é a gente começar a trabalhar o que seria um processo de consistência, né? A consistência no mercado, mas a gente está fazendo alguma coisa. Então, comecei com uma série de vídeos aqui mostrando como é que seria a operação de replay de mercado, que é uma das coisas que é importantíssima para um trader que deseja, de fato, ter uma performance nesse lugar que é tão desafiador, onde 95% das pessoas falham, e repetir o teu comportamento na hora de operar. Operar nada mais é do que tu conseguir desenvolver uma técnica, gerir comportamento e emoções com base numa probabilidade daquilo que o gráfico lhe apresenta um padrão. Então aqui a ideia é, eu tenho um operacional, que logo mais eu vou descrever ele novamente, mas eu vou operar dentro desse operacional, seguindo um contexto. E a ideia desse gráfico, logo mais também irei acelerar a velocidade dele, justamente para ter uma tomada de decisão mais rápida, que é esse aqui o principal motivo do treino, tá? E aí, nesse meio tempo, eu vou estar explicando o que eu estou vendo, o que posso estar fazendo, o que eu não posso. E fica também ao teu critério comentar, deixar aqui no vídeo, já deixando um like nesse vídeo, que eu vou te pedir esse favor. Mas também comentar o que você está achando, o que você achou interessante, o que você não achou. Pô, deixa aí o teu comentário que a gente vai trocando uma ideia. E também um outro motivo que eu quero estar compartilhando, esses treinos, essa consistência que a gente está movendo em ação aqui, é que a carreira de um trader, ou qualquer trade, na maioria das vezes, ela é solitária. Um profissional, ele tenta tirar o máximo de oportunidades possíveis do mercado, mas ele está atrás de uma tela e muitas vezes não tem ninguém para compartilhar, a não ser que você seja um trader de instituição, né, que trabalha numa instituição financeira, um banco, enfim. Mas na maioria das vezes, para a pessoa física, é muito solitário. Então aqui seria também um canal para a gente trocar ideias, debater ideias, trocar informações, porque o mercado tem diversas maneiras para a gente estar observando oportunidades. E a maneira com que eu leio essas oportunidades aqui é com base no price action na metodologia do Al Brooks, que é um trader americano com quase 37 anos de mercado, quase 40 anos de mercado, bem dizer. Tá? E ela consiste de fato somente em fazer a análise das barras, identificar o contexto delas. Qual seria então de fato um posicionamento ideal para entrar comprado, entrar vendido e que critérios pode você estar utilizando disso, tá? Então, aqui sim, seguirei mais ou menos nessa metodologia de operação, tá? Coisas que eu consigo, que eu prefiro, que eu tenho como regra, na verdade, dentro do operacional. Aqui eu vou estar operando com a mão mínima, só um contrato, justamente para estar validando se esse modelo aqui ele é matematicamente sustentável. Outra coisa que eu também quero priorizar aqui, o stop máximo será de R$ 100, nesse caso seria 500 pontos, tá bom? Outra coisa, antes de entrar num trade, eu estou avaliando praticamente 4 critérios, tá? Como é que é o contexto? O que seria o contexto de uma boa entrada? Por exemplo, aqui a gente está vendo, já fazendo uma análise, tá? Desse pequeno movimento que a gente está tendo aqui, desde as... Aqui, ó. Já é 9h50. Ah, tem aqui em cima também, 9h50 da manhã, tá? A gente vê aqui um canal estreito, porque ele tem uma barra de impulso, uma de correção, uma de impulso, uma de correção, tá? Ok. O mercado abriu num gap de alta, um gap de aproximadamente, deixa eu travar essa linha aqui, aproximadamente 1.000 pontos. Tem uma probabilidade de não fechar esse gap, tá? Pelo tamanho dele, mas isso vamos ter que analisar mediante a movimentação do gráfico. E aqui ele voltou em canal estreito também,
por exemplo, teve uma barra de impulso, uma barra não foi uma barra boa para compra, mas também nem para venda, e aí ele volta para a correção que ele estava fazendo aqui desde essa barra, nessa barra das 9,25, e aqui ele continua também de novo fazendo essa correção. E até então ele andou em torno de 700 pontos. Tá? Então foi uma movimentação muito pequena pelo horário que ele está se apresentando. Tá? Então, o contexto é isso, a gente avaliar o que ele está fazendo. Tá? Local do preço, então, baseado nesse contexto que a gente está vendo aqui, o preço está razoavelmente baixo. Tá? Então, aqui, se tiver uma boa barra de compra, poderíamos estar comprando. Tá? Deixa eu até apagar isso aqui. Ali. Poderíamos estar comprando. Tá? Vou botar na minha tela que fica melhor, porque eu não tenho aquela linha ali que fica onde o preço está localizado. Outro, então, contexto local do preço, barra de sinal, é o terceiro tópico que eu falei, e aí sim um gatilho, né? Se der uma barra boa de compra aqui, se ela, ou a próxima barra, depois da barra de sinal, ela ultrapassar a sua máxima, né? Para a gente poder estar comprando, ou uma barra boa para venda, ela ultrapassar a sua mínima para a gente estar vendendo, tá bom? E aí sim, dentro daquele gerenciamento que eu comentei, de até 500 pontos. Uma outra coisa que eu também faço, por enquanto, ainda estou adotando esse backtest semelhante a alguns critérios do meu operacional real. E um desses critérios eu só opero depois da primeira hora do mercado. Tá? Porque alguns testes que eu realizei, eu tenho uma tabela aqui que posso até estar esmiuçando ela melhor num futuro prévio. Aqui eu tenho uma média da como é que foi o andamento dos trades e aqui até então, pelo menos nesse backtest e também no meu real, que eu tenho mais de 200 trades lá realizados, pelo menos só numa das planilhas que eu tenho realizado desse ano, não tenho uma expectativa matemática lucrativa antes das 10. Né? Então, preferi estar operando depois das 10 horas para estar buscando uma expectativa matemática positiva, porque tem um histórico de estar operando melhor nessa faixa de horário, né? Mas como ainda estou me adaptando melhor, como é que eu vou conduzir esse backtest aqui? Talvez eu vou estar avaliando, estar operando desde a primeira hora do mercado, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Então aqui vamos ver o que a gente vai poder extrair desse mercado. Detalhe, são dias que eu já operei. Então, por exemplo, operei, mas eu nem lembro mais, né? Faz tanto tempo. Então, por exemplo, aqui é dia 23 de abril, né? Até aqui, ó, se você ver, ó, dia 22 de abril foi a última anotação que eu fiz. Então, eu estou seguindo uma sequência lógica, tá? E não vi o gráfico de hoje. E os trades ali do dia 22 de abril tá num vídeo anterior aqui do canal. Então, se você tiver curiosidade em saber como é que foi o andamento desse dia, né? Na verdade, foi até um dia razoavelmente legal, só que pelo gerenciamento do meu operacional aqui, eu decidi somente encerrar ele no loss. Aí você assiste lá para você entender um pouquinho melhor como é que foi a lógica, tá bom? Então vamos acelerar aqui e vamos ver como é que vai ser funcionar. Bom, aqui deu uma boa barra de sinal, poderia estar comprando aqui. Poderia estar comprando aqui, tá? Mas ainda não é 10 horas, então vou estar esperando. Ele tem uma probabilidade de 50% de fazer um topo duplo, tá? Ou pode ser uma correção em duas pernas, pelo menos nessa perna de baixo. Vamos ver. Aqui a gente tem a abertura do dia, que é um ponto importante. Se ele chegar passado aqui para baixo, talvez seja interessante estar buscando mais vendas. Mas a gente tem que estar tomando cuidado aqui na média móvel. Tá? Essa aqui é uma média móvel exponencial de 20 períodos, que é uma das médias que o Albrooks usa. Eu também uso o ponto de ajuste, é um indicador interessante. Tá? E também tem a VWAP do dia. Tá? Isso aqui é interessante. Bom, dentro da metodologia do Albrooks, ele fala que se há uma tentativa de baixa, ele chama das barras low, por exemplo. E ele começa a classificar. Primeira tentativa, então low 1, segunda tentativa, low 2, então, e assim vai. E aí ele, para resumir, ele bota como se fosse a letra a L, né, que é o resumo dessa palavra, e L1, L2 para resumir. Bom, primeira tentativa de baixa, segunda tentativa.
E o mesmo vale para alta, que é de high. Então, a primeira tentativa de alta foi aqui, ó, uma H1. Ó. Por quê? Porque ela ultrapassou a máxima da barra anterior. Tá? Aqui, de fato, fez uma continuidade nessa H1, mas falhou nessa barra. Tá? Então, de fato, a gente pode estar vendo uma segunda perna aqui, até a média móvel. Eu podia estar vendendo aqui, no caso, com o stop lá na máxima. Deixa eu só ver que tamanho é esse stop. Tá na ideia. Bom, eu vou vender. Faz sentido estar colocando esse stop aqui na máxima, tá? Para estar buscando até a média móvel. Mas lembrando que aqui é uma tendência de alta. Se ele der um sinal de compra, eu teria que estar revertendo. Eu vou até acelerar um pouco mais aqui, porque a ideia aqui é estimular, de fato, a tomada de decisão rápida. 380, vamos estar buscando 1 para 1 pelo menos, né? Bom, não deu continuidade. Vamos ver. Se ele continuar para alto, interessante já estar estopando. Estopar prematuramente. Então, se essa barra aqui fechar forte, não tem problema. Pode ser uma correção em duas pernas, né? Também. Tem que estar tomando cuidado. Essa barra fechar forte é provavelmente que ele faça uma nova perna. Fechou. Eu inverteria. Colocaria meu stop aqui na mínima. O ideal desse stop era aqui, ó. Olha lá. Né? Mas vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. É 500 pontos, é 500 pontos. Aqui pode ser magneto. Talvez ele possa vir buscar aqui, tá? Ele possa estar buscando essa mínima aqui se ele não der continuidade, mas vamos ver. 50% de fazer um topo duplo. Fez. Quem colocou stop na mínima aqui acabou pegando um alvo legal. Olha lá, ó, já teria pego seu alvo. Se essa barra fechar forte, ele está buscando um novo rompimento. Ele pode estar fazendo 1 para 1 dessa perna. Então, vamos ver aqui algumas projeções interessantes para a gente ver. Aqui é um alvo plausível, tá? Mas eu vou ter que buscar no mínimo 1 para 1 agora dessa operação. Está em canal estreito. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Ele pode também estar fazendo... Pegar a projeção dos corpos. Olha lá, 1 para 1 aqui, né? Eu vou ser um pouco mais conservador, ó. 1 para 1 dos corpos seria mais ou menos aqui, ó. Então, eu vou botar meu alvo aqui e vou estar gerenciando esse trade se ele der sinal de continuidade, tá? Fez um rompimento bom. A tendência é de que ele faça uma... Ou ele siga em canal amplo de alta, tá? Seguindo em canal amplo de alta. E aqui poderia ser um ponto de correção interessante, para ele estar buscando a média móvel. Ou ele segue naquele canal estreito, mas mediante essa barra aí parece que ele não vai fazer isso. Tá? Foi 425 pontos. Não deu nem 1 para 1 por enquanto, mas deu quase, né? O stop está posicionando corretamente. Nossa. Aqui deixou um movimento de vácuo. Tá, ele pode estar vindo buscar essa mínima aqui, ó. Das duas, uma, tá? Vendedores venderão mais ainda aqui embaixo. Ou ele poderá encontrar compradores mais arrojados aqui. Porque a probabilidade maior ainda está para alta, tá? Tá, então foi isso aí. E tem que cuidar que isso pode ser uma barra climática. Tá, pegou o alvo, como eu comentei. Tá, então, por enquanto não se faz nada ainda. Tá bem difícil analisar, hein? Confesso para você que está assistindo aí.
vezes 7, quem sabe de dar uma diminuída, né? Tá, então olha lá, ó. Primeiro stop do dia. No caso aqui, eu vi uma oportunidade de venda, mas fui frustrado, decidi stopar aqui. E aí ele seguiu para alta, tá? Pegou ali, deixa eu até dar uma olhadinha aqui bem rapidão. Então aqui, continuando aqui o gráfico, eu só apertei a pausa ali para buscar o relatório de performance. Então ali, ó, primeiro trade a gente stopou praticamente stopei ele com 195 e aqui com 680. Essa barra fechando alto estaria para comprar, mas como só tenho 500 pontos de stop, o stop ideal dela seria aqui, ó. Tá? E aí a gente está falando de 757 pontos. Olha, pegando esse resultado de hoje aqui, tá? Tendo praticamente quase 100 pontos de liquidez hoje, eu estaria encerrando o dia, tá? Eu estaria encerrando o dia, mas eu vou continuar só para treinar a minha tomada de decisão. Ó, aqui ainda é compra, tá? Para quem compradores estão comprando suas máximas, tá? Ainda é compra. Bom. Tá. Pode sim estar formando um topo em forma de cunha, tá? Só para você entender, então, topo em forma de cunha é mais ou menos isso aqui, ó. O Albrooks ele chama de wedge, tá? Então, tendo uma barra de sinal aqui, é interessante para venda. Até porque o preço já está ficando um pouquinho longe da média. Ó, deu uma barra de sinal, estaria vendendo, tá? Mas a probabilidade maior ainda é de alta. Poderá encontrar compradores aqui, tá? Poderá encontrar compradores aqui. O stop deveria ser aqui, ó. Ó. Para buscar pelo menos mais um para 1. Mas aqui o stop seria 598, não entraríamos. Se essa barra fechar próximo de sua máxima, de fato, formaliza a continuidade do movimento de alta. Formalizou, poderia estar comprando aqui, mas o stop seria muito curto, tá? O stop ainda deveria ser lá embaixo. Vamos só fazer a simulação aqui, ó, com o stop lá embaixo, tá? Por que estaria comprando essa barra negativa, tá? Só para vocês entenderem, isso aqui é um canal estreito, olha só. Na verdade, micro canal, né? A gente vê três barras aqui sequentes, fechando, sempre positivas. Por mais que isso aqui foi uma barra lateral por conta do tamanho do pavio dela, né? Dos dois pavis e um corpo pequeno, ainda assim teve duas barras fechando próximo de sua máxima, barras fortes e interessantes. Então, há a probabilidade maior de que ele renove esse movimento para cima. Então, você tenta comprar o mais baixo possível, tá? Então, eu coloquei aqui no fechamento da barra, que foi uma entrada mais plausível. Mas você estaria buscando 1 para 1. Até vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui que esse seria o nosso alvo, tá? 604 pontos. Mas olha ali, ó, ele está respeitando a wedge. Então, a gente tem que ficar também ligado nessas duas coisas. Podemos sim, estamos favoráveis nesse caso. A gente estaria agora com mais 200 e poucos pontos. Aí teria que fazer a gestão do trade. A gente já está numa segunda perna de alta, terceira se fosse contar essa. Podemos estar esperando uma correção, mas ainda a probabilidade é de alta. Tá? Então tem que observar o que ele vai fazer. E eu não entrei nesse trade por conta para respeitar o gerenciamento, que é máximo 500 pontos. Tá, barras laterais. Acho que a gente pode dar uma acelerada, já que não vamos tomar decisão agora, né? Fiquei pensando agora, por exemplo, a reversão. Reversão é interessante, tá? Mas reversão, por enquanto, eu prefiro pelo menos um topo duplo, quando ela estiver mais próximo da média. Esse tipo de reversão aqui eu não curto muito operar.
Até porque ele está lateralizado, ele pode lateralizar até a média móvel chegar, ele fazer um breakout e ir para cima, tá? Então, aqui, ó, aqui você teria pego, né, de um stop de 600 ou ele, deixa eu ver aqui bem rapidão. Ele andou 400, né? Ele foi 66% do teu trade. Tu poderia estar fazendo uma parcial, né? Depende do teu sistema operacional, quantos contratos você opera, enfim. Ali então, ó. Então, voltando, não estopou. Se você tivesse stop na barra, como eu comentei antes, ó, não era interessante, estaria sendo estopado. Compradores poderão estar comprando mais baixo ainda, tá? Ele pode estar lateralizando, isso aqui pode ser uma correção em duas pernas. Essa wedge aqui falhou já. Então temos que estar atento ao quê? A um topo duplo e ele falhar. A uma barra climática, que uma barra climática é uma última barra de alta, tá? Geralmente uma barra muito grande, tem muito volume. Ó, uma boa barra de compra essa aqui, hein? Mas o stop, stop na barra, nesse caso aqui, estaria ruim. Ainda, mas não entraria. Deixa eu ver que hora que é. 11h27 da manhã. Geralmente no meu operacional eu opero até o meio-dia. Vamos ver. Se tiver um doji ainda é continuidade, tá? Pelo menos um doji é uma continuidade. Tem que tomar decisão rápida. Tá. Eu vou botar aqui. Pelo menos o stop é curto. 370. Para estar buscando 1 para 1. Um tique pro santo. Tá. É isso aí. É isso aí. Vamos. Barra de sinal, pelo menos uma continuidade. Ele pode estar fazendo um topo duplo. Temos que se ligar aqui, ó. Tá? Ele pode vir aqui, corrigir na média e nos estopar. Por isso que o stop é curto. Tá fazendo uma micro wedge aqui. Tá. Tá, vamos avaliar essa barra, hein? Essa deverá ser uma barra, pelo menos que feche próximo de sua máxima ou dê uma continuidade. Senão a tendência da gente tá armadilhado num trade. Mas tem que conduzir. Esse cara que comprou aqui, ó, perceba, ó, ele comprou ainda melhor do que a gente, ó. Lembra daquele trade que eu comentei aqui, ó? Que seria 600 e poucos pontos de stop? Ele estaria melhor comprado ainda. Não foi uma barra boa. Putz, grila. E pode estar fazendo uma wedge ali também, ó. Tá vendo, ó? Tá. Alt B. Já teria salvo. Ah, não foi? Ah, não creio. Ó, eu não perderia mais aqui, tá? Eu não. Mas isso aqui pode ser uma barra climática, hein? Ah, não creio. Não foi por quantos pontos? 335. Não, vamos dar uma aguentada. Vamos olhar essa barra aí. Vamos ver se compradores terão. Acho difícil, hein? Compradores querer comprar mais aqui, hein? Uhum. Bom, vamos ver. É isso aí, ó. Vamos ver. Um contrato, né? Tem que fazer essa administração, não tem que fazer. Mas andou, né? Se tivesse posicionado um pouquinho melhor. Aqui, ó, outra coisa, ó. Ó, lembra que ele pode estar fazendo uma wedge também aqui, ó. Ó lá, ó.
Para ele passar o nosso alvo, ele teria que passar essa linha também, né? Uhum. Barra de continuidade tem que ser boa essa aí, hein? Olha, quase meio-dia, beleza. Segunda perna, barra climática. Olha, teria que estar encerrando esse trade. Mas, vamos ver, vamos aguentar. Micro topo duplo. Aí, feitoria. Então, ó, muita volatilidade, né? E vezes 8 também é difícil. Ó, detalhe aqui, ó. Esse cara aqui, ó, deixa eu ver se tá ali a barrinha, tá ali. Deixa eu só fechar esses alarmes. Eu vou dar uma, eu já não operaria mais, tá? Não operaria mais. Cadê o relatório de performance? Bom, achei aqui. Dei uma pausa só para pegar aqui o relatório. Olha ali então, tá? Relatório de performance, então, primeira operação tivemos um loss, segunda pegamos 680 e a última pegamos 365, tá? Só nessas últimas duas operações ali foram mais de 1000 pontos, né? Mas é aquilo, né? Isso aqui foi um dia muito bom, um dia de tendência, relativamente fácil, tá? Eu estaria encerrando aqui o dia, tá? Não faria mais nada. A minha primeira tomada de decisão foi, então, de fato, poderia sim ter uma segunda perna de baixa, mas foi frustrada, decidi estopar e fizemos, nesse caso, fiz bem, né? A decisão foi correta. Pegamos um alvo pelo menos de 1 para 1 ali, um pouco mais de 1 para 1, era 500 pontos, né? Peguei um pouco mais de 700. E aí o gráfico continuou, fez um pullback aqui. Eu preferi uma posição um pouco mais conservadora, esperar uma barra de sinal próxima à média, então foi isso que eu fiz. Esperei, coloquei ela aqui embaixo, pegando um alvo de 1 para 1, que já poderia estar se desgastando numa segunda ou terceira perna de alta, né? Então, você viu, provavelmente aqui, ó, que ele fez topo duplo, essa barra aqui foi uma barra lateral com muita volatilidade, agora pode estar fazendo uma reversão. Isso aqui mostra que o preço ele de fato está fazendo pernas um pouco mais corretivas e está perdendo um pouco mais de força. Ele deixou de ser esse movimento ascendente forte para um movimento ascendente um pouco mais fraco, né? Ele tá indo um pouco mais lateral em vez de ser mais agudo para cima. Uma boa barra de compra de fato, com maior probabilidade, foi essa aqui das 11h20. Deixa eu até colocar o contador de candles aqui para poder explicar melhor. Foi essa barra 29 aqui. Mas uma ótima barra de compra foi a 23, para aquilo que eu estava explicando para vocês. A 23 ou até mesmo até a 28. Porque aqui a gente estava num canal estreito, a força era muito forte. Primeira barra de correção, compra correções mais baixas. E aí o stop tem que estar no swing anterior. Pelo menos no swing anterior seria o quê? O último topo ou fundo prévio. Então, sim, aqui abaixo da barra 19. E aqui o teu stop não tem que fazer, 604 pontos. Mas, olha lá, ó, se deixasse teu tique para o santo, deixa eu até marcar ali, ó, poderia sim estar pegando. Aqui era uma barra para estar liquidando. Por dois motivos. A gente vê aqui, ó, deixa eu até desenhar, ó, uma perna. Pode até contar isso aqui como uma perna. Opa, deixa eu até continuar aqui. Duas pernas, três pernas de alta, tá? Terceira perna de alta. Olha só como é que está a amplitude da primeira perna, da segunda e da terceira. Já estamos perdendo força. Vendedores estão querendo vender aqui. E essa barra 40 é uma boa barra de baixo, tá? É uma boa barra de baixo. Outra coisa, tá? Que é interessante um trade estar olhando. Lembra que eu comentei com vocês que tinha uma probabilidade logo no início do pregão, logo no início não, né? Era 9h40 quando eu abri, mas eu não lembrava desse trade, não lembrava desse pregão, como eu comentei, e teríamos sim uma probabilidade do gráfico não fechar o gap, tá? Então, de fato, o gráfico não fechou, era um gap muito grande, e ele fez uma movimentação de 1.600 pontos. Eu tenho um setup aqui
que eu avalio quantos, mais ou menos a média de quanto o gráfico ele anda nos nos últimos 5 e 20 dias. Nesse caso aqui, se a gente fosse pegar, baseado nos dias de ontem, ele estaria na média de entre 2.800 até 1.900. 1.900 nos primeiros 5 dias e 2.800 nos últimos 20, tá? Então, voltando aqui para a minha tela principal. Quando a gente olha aqui, ó, 1.600, 1.700 basicamente, né? Sim, está próximo da movimentação de 5 dias. Faz sentido, tá ainda alongando o trade para mais, tá? Mas é aquela, tá? Você está entrando, interessante estar se posicionando o mais baixo possível numa tendência de alta, nesse caso aqui, como eu comentei na barra 23, poderia sim na barra 28 para estar comprando o mais baixo possível, para estar tentando liquidar o teu alvo o mais alto possível, né? Nesse caso, comprar. Aqui, primeiro teste de fato de uma máxima por conta desse topo aqui e desse topo. Então, justificaria. Lembra do contexto que eu comentei para vocês? Então, ó, contexto. Começando a perder força de compra, mais de 3 puxadas, mais de 3 pernas de alta. Segunda coisa, local do preço. O preço está alto. Terceiro ponto, uma barra de sinal. Barra de sinal é o quê? Pelo menos uma barra com um corpo grande fechando próxima de sua máxima ou mínima. Barra 40 entra nesse critério. E aí, como é uma reversão, a gente tem 40% de probabilidade de dar certo. Se a probabilidade é pequena, então o teu stop pelo menos também tem que ser pequeno. Se tu erra, tu tem muita chance de errar, então você erra pequeno. Mas, em compensação, o teu alvo ele tem que ser longo para ter uma expectativa matemática positiva. Então, só para você estar entendendo, eu abri aqui uma aba que calcula a expectativa matemática. Claro, isso aqui é um cálculo prévio, tá? Mas só para você entender do que eu estou falando. Olha lá. Quando a gente fala de um trade de reversão, ele tem apenas 40% de chance, buscar um alvo de no mínimo 2 para 1, tá? É o mínimo que você faz para ter essa expectativa matemática que ela seja construtiva para você. Agora, se o teu alvo já for de 1,5, você vai estar empatando dinheiro. Nesse caso, já vai estar perdendo, porque se você vai pagar todas as taxas, você já sai no preju. E a ideia, então, aqui é perda pequena, a expectativa de acerto é pequena. Para isso compensar ao longo do tempo, teu alvo tem que ser pelo menos grande. Então, estamos falando aí entre 2 para 1 ou até mesmo 250% do teu risco, 3 para 1, tá? Para estar compensando. Certo? E agora a gente fala de trade de altamente probabilístico, com alta probabilidade, que é o caso que eu tinha comentado com vocês ali nesta barra. Deixa eu até apagar aqui ficou bastante confuso, né? Nessa barra aqui, ó, por exemplo, tá comprando essa barra 23. Por que é interessante estar comprando ela? Para aquele mesmo motivo que eu falei. A tendência está forte, a favor da média, teu stop está baixo. Ele tem chance sim de fazer mais uma perna de alta. Então, de fato, ele fez. Aqui seria uma questão de critério para você liquidar. Então, olha lá, ó, buscar um alvo de 1 para 1, a expectativa matemática ela já é construtiva, desde que você identifica que o trade ele seja de probabilidade razoavelmente alta, tá? E aquilo que eu estava explicando, por que eu decidi ainda assim ser um pouco mais conservador e esperar a barra 29 se formar. Porque sim, barra 29 uma barra barra na média, uma segunda correção, então ele ficou lateralizado aqui, esperou a média chegar, tá? Deu uma barra de sinal num contexto. Então eu preferi estar estopando um pouquinho mais curto, tá? Botando aqui, ó, barra 21 é um swing, quase um swing anterior, né? O ideal do meu stop ainda deveria ser aqui, ó. Deveria ser até que assim, mas eu preferi estar botando o stop na barra. Esperei ainda um doji para confirmar e ainda acho que você se recorda do que eu falei anteriormente. Ainda assim poderia estar suscetível a ele fazer um topo duplo e reverter e pegar o meu stop, que teria que estar de olho. Mas ele foi lá e pegou no 1 para 1. E aí a gente volta para a expectativa matemática. 60% de probabilidade de fazer mais uma perna, que era o que a gente estava avaliando. Risco e lucro, 1 para 1, tem expectativa matemática positiva. Certo?
Então, basicamente seria isso. Dia 22 foi um dia de 3 operações. Vou estar registrando isso aí lá na minha planilha. E foi um dia de bastante aprendizado, né? Tomadas de decisões assertivas, mesmo tomando stop, foi assertivo estopar naquele momento ali, tá? Qualquer coisa, então, deixa aqui nos comentários o que você achou desse replay de mercado. Deixa um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que essas informações cheguem para mais pessoas, para mais gente poder estar debatendo sobre o mercado, a gente trocando ideia. Até comenta aqui como é que é o teu modelo operacional, se esse modelo operacional que eu te apresentei faz sentido para você. E quanto mais ideias a gente conseguir trocar, melhor vai ser para mim, para eu evoluir, né, a minha jornada de trade, e principalmente para você também evoluir na sua jornada de trade, tá? A gente compartilhando conhecimento, a gente consegue crescer não só como pessoa, mas também como profissional. Um forte abraço para você e espero você numa próxima oportunidade de a gente estar fazendo um replay juntos aqui de mercado. Forte abraço.